História real da vovó. Após a perda profunda, uma verdade chocante sobre abusos é revelada. Clara não conseguia parar de pensar em sua avó. A morte da matriarca da família transformou sua vida em um mar de lembranças angustiosas. A casa, antes cheia de risadas e o aroma reconfortante de bolo de cenoura saindo do forno, agora parecia um labirinto de memórias dolorosas. O som da vitrola tocando aquelas músicas antigas que tantas vezes a acolheram soava agora como um eco distante. Cada canto da casa lembrava Clara dos abraços calorosos e dos conselhos sábios que a avó sempre oferecia. Mas, por trás daquele sorriso sereno, havia segredos enterrados sob camadas de silêncio. Ao voltar à casa para lidar com a herança, Clara sentiu um nó na garganta. O coração acelerava à medida que subia ao sótão, um lugar habitado pela poeira do tempo e pelos sussurros do passado. Foi lá que ela encontrou um baú empoeirado. Suas travas deterioradas, quase a implorar para serem abertas. Com Clara, com a respiração suspensa, abriu um diário. As palavras dançavam diante de seus olhos, revelando um passado recheado de horrores. Abusos camuflados por um sorriso forçado. A luta de uma mulher resiliente que suportou mais do que qualquer um poderia imaginar. Lá estavam as histórias de dor e resistência, escondidas a 7 chaves. Mas agora, cada página puxava mais fundo naquele universo sombrio. Ela sentiu o coração disparar. Como sua avó pôde guardar tudo isso? O alicerce da família, aquela figura forte e carinhosa, tinha um passado marcado por cicatrizes que não eram visíveis aos olhos de ninguém. Clara contemplou o dilema que agora grudava em seus pensamentos. Deveria honrar a memória da avó, mantendo segredos que ela tanto protegeu, ou trazer à luz a verdade que poderia abalar as estruturas da família? O peso dessa escolha a fazia tremer, e como se o destino quisesse dificultar ainda mais as coisas. O tio de Clara aparecia frequentemente como uma sombra que não. Ela podia sentir a força de sua avó pulsar das páginas. Não era uma mera vítima, mas uma guerreira silenciosa que enfrentou seus fantasmas. No entanto, ao final do diário, uma carta endereçada a Clara fez sentir um calafrio. Quem a escreveu? O que mais estava oculto por trás das palavras doces e promissoras? Com as mãos trêmulas e o coração descompassado, ela se perguntava se estava realmente pronta para confrontar todos aqueles segredos. E se a história da sua avó não era apenas o começo de um mistério ainda maior? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara segurava o diário, ainda em estado de choque, quando seu olhar se desviou para a última página. A carta endereçada a ela parecia brilhar sob a luz do sótão. Tremendo, ela puxou delicadamente o papel amarelado. O que mais poderia estar escondido nas palavras de sua avó?
O coração pulsava alto no peito e o nó na garganta apertava cada vez mais. Querida Clara, começava a carta. As palavras eram tão familiares, um jeito acolhedor de sua avó, mas ao mesmo tempo algo a fazia hesitar. O que poderia ter estar tão longe dos conselhos que ela tinha lhe dado em vida? A cada linha que lia, mais um frio na espinha a acometia. Eu não consegui proteger você de tudo. Existem sombras neste legado, segredos que devem ser revelados. Antes que pudesse terminar a leitura, um barulho estrondoso ecoou pelo sótão, como se algo houvesse caído. Clara pulou e a carta escorregou de suas mãos, deslizando entre os lençóis de poeira. O horror a paralisou por um instante, mas a curiosidade a puxou adiante. Com passos hesitantes, Clara foi em direção à origem do barulho. Quando chegou à janela, um homem estava de pé do lado de fora. Sua figura silhuetada contra a luz do sol, como uma sombra sinistra. Reconheceu-o imediatamente. Era o tio que sempre parecia estar à espreita, observando, como se estivesse esperando por algo. Clara sentiu a adrenalina subir. O que ele estava fazendo ali? Ele sempre tinha um jeito de acobertar os assuntos familiares, mas agora seu olhar estava fixo na porta do sótão, como se soubesse que ela acabara de descobrir algo. Clara! Ele chamou, a voz baixa, mas carregada de uma urgência inquietante. Você não deve estar aí. Não olhe para aquelas coisas. A resistência em sua voz a surpreendeu. O coração de Clara disparou mais uma vez. Ele estava tão desesperado para protegê-la. Ou seria proteger a si mesmo? O que você está escondendo, tio? Ela gritou, a coragem brotando de lugar algum. Ele hesitou. E nesse momento, outra batida mais forte ecoou. Desta vez, não era apenas barulho. Parecia uma explosão. O teto acima deles estremeceu, poeira e detritos caindo ao redor. Clara olhou para cima, um medo mortal apoderando-se dela. O que está acontecendo? No instante que ela terminou de perguntar, uma parte do teto desabou. Clara conseguiu se afastar a tempo, enquanto o tio se lançava sobre ela, tentando protegê-la. Mas, naquele movimento, ele derrubou uma pilha de velhos objetos. E ali, entre o caos, surgiu um objeto que Clara nunca esperava ver. Uma boneca antiga. Mas não qualquer boneca, era a mesma boneca que ela havia visto em fotos da infância, sempre nas mãos da avó. Como você a tem? As palavras saíam como um sussurro. O olhar do tio mudou, algo entre medo e resignação. Ela pertence à nossa família, Clara. Sempre pertenceu. O que ele quis dizer com isso? A boneca carregava uma história tão profunda quanto a dor que ela havia lido nas páginas do diário. Clara sentiu uma raiva pulsar, uma necessidade de entender tudo naquele momento. O que isso significa? O que você sabe sobre mim e minha avó? A pergunta pairou no ar. Enquanto o tio abria a boca para responder, uma nova sombra se aproximou. Uma figura familiar, mas inesperada, a fez congelar. Era sua mãe, com um olhar determinado e desesperado. Clara, estamos em perigo. Eles estão aqui. A pressão aumentava. Os segredos estavam prestes a ser revelados. E Clara se sentia como uma vara prestes a quebrar sob peso. O que sua mãe queria dizer? Quem era eles? A realidade, que já parecia frágil, agora desmoronava ao seu redor. Quais verdades estavam prestes a emergir das sombras? Clara encarou seu tio e sua mãe. Um caldo borbulhante de emoções.
O passado e o presente se interligavam de uma maneira que ela nunca poderia ter imaginado. Algo colossal estava prestes a romper a superfície. E então, nas sombras do sótão, tudo escureceu. Clara encarou seu tio e sua mãe, o desespero crescendo como uma tempestade. O que você quer dizer? Quem está aqui? A urgência na voz de sua mãe a deixou inquieta. O medo nos olhos do tio não ajudava nem um pouco. Ele engoliu em seco, mas antes que pudesse responder, as tábuas do sótão rangiam sob o peso de algo muito maior do que apenas memórias. A boneca antiga estava em suas mãos e a atenção de Clara foi tirada por um ruído, um estalo, como se algo estivesse se movendo na propriedade. Chamou sua atenção. Antes que pudesse entender, a porta do sótão se abriu abruptamente, revelando uma figura encapuzada. Seu coração disparou e Clara ficou paralisada. "Quem é você?" gritou, mas a palavra mal saiu de sua boca antes que a figura se aproximasse. "Não olhe para ele, Clara!" gritou sua mãe, quase em pânico. Mas a voz da mulher foi abafada pelo rompimento de um silêncio mortal, um silêncio que parecia carregar todo o peso dos segredos de sua avó. Um homem entrou, o rosto escondido na sombra do capuz. Clara sentiu um frio na espinha. O tio fez um movimento brusco, como se quisesse se colocar na frente da filha. Mas o homem estava muito mais próximo. Os segredos da sua avó não deveriam vir à tona. Ele sussurrou, e sua voz soou como um trovão em um dia ensolarado. Nesse instante, algo inesperado aconteceu. O tio de Clara, aquele que sempre teve um papel de protetor, pareceu hesitar. "Não, você não pode!" ele murmurou, como se estivesse lutando com uma verdade dentro de si. E então a figura encapuzada lentamente começou a levantar o capuz, revelando um rosto familiar que Clara nunca esperava ver. Era a sua avó, mas o rosto não era o mesmo que ela conhecia. Era marcado, envelhecido, como se anos de dor tivessem sido despejados sobre ele em momentos, não dias. Clara ficou sem palavras. Como? Como é possível? A incredulidade a sufocava. A mulher à sua frente parecia uma combinação de amor e desgosto, um retrato de pena. "Clara", sua avó começou, "eu fiz escolhas há muito tempo. O que você leu era só a superfície. Havia coisas maiores no jogo." Sua voz, agora tão firme, reverberou pelo sótão, como se todos os segredos finalmente estivessem prestes a ser liberados. "Você abandonou a gente? Por isso você estava escondida?" o tio perguntou, a raiva e a confusão se misturando em sua voz. Clara não conseguia tirar os olhos da avó. Como ela pôde deixar tanta dor para trás, apenas se escondendo nas sombras? "Eu não tinha escolha", a avó respondeu, a voz tremendo. "Eles vinham atrás de nós, depois do que aconteceu com seu pai, com seu avô. Eu não podia deixar um legado de dor. Então, eu criei um novo, um que vocês pudessem viver livres." Clara lembrou-se do pai, do jeito que sua avó sempre se referiu a ele em sussurros. Mas custa caro manter tudo isso em segredo. As sombras que eu deixei para trás estão de volta. E agora, Clara, você está no meio disso. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. Seu mundo estava mudando de uma maneira que ela não conseguia acompanhar. "O que você quer dizer com sombras?" Ela balançava a cabeça, tentando entender, enquanto a tensão no ar aumentava.
O homem encapuzado agora estava totalmente revelado. Clara notou um brilho frio em seus olhos. A conexão entre ele e a avó parecia muito mais profunda do que um simples estranhamento. Ele não era um inimigo, mas um aliado. Clara balbuciou, tentando juntar as peças. Ao ouvir isso, a avó olhou dentro dos olhos de Clara. Um olhar que pediu perdão antes de ser arrastado por sentimentos que Clara ainda não compreendia. Desculpe, minha filha, mas a verdade que você encontrará não é como você imagina. Os segredos que mantive, eles não são apenas sobre a nossa família. Eles envolvem muito mais. O céu lá fora ficou ainda mais escuro, relâmpagos cortando o horizonte. O que mais estava prestes a ser revelado? Clara sentia seu coração acelerar. As sombras que dançavam no sótão agora não eram só do passado. Era um novo pesadelo que estava prestes a começar. Quem ela realmente era? E o que mais sua avó escondia? O peso das perguntas pairava no ar. Um mistério maior do que ela poderia ter previsto. E antes que pudesse processar tudo, uma nova batida ecoou, mais forte que a anterior. Desta vez, a batida não era do céu, mas de algo que vinha em sua direção. Clara olhou para todos ao seu redor, sentindo que o tempo estava se esgotando. Clara encarou sua avó. A confusão em seu olhar se misturava com um temor avassalador. Ninguém falou. O silêncio era palpável, como se todo o ar estivesse paralisado. Clara sentia uma tempestade de emoções e o peso da verdade, finalmente prestes a ser revelado, parecia sufocante. O homem encapuzado não disse uma palavra, apenas observou a intensidade de seu olhar profundo e penetrante. Clara, você deve entender, a avó disse, a voz tremendo, como se cada palavra estivesse rasgando suas entranhas. O que eu fiz foi para te proteger. Eu não podia deixar que você fosse apanhada neste furacão de dor e segredos. Mas você nos deixou, gritou o tio, a frustração explodindo em sua voz. Essa não é a escolha de uma mãe. Você deixou todos nós. Como você pode dizer que fez isso por amor? Clara queria gritar também, mas estava presa em um turbilhão de pensamentos. A boneca antiga em sua mão parecia queimar, um símbolo de um passado que não fazia mais sentido. O que realmente estava acontecendo aqui? E quem era aquele homem? A atenção dela se fixou nele. Uma sombra familiar que parecia ter se esgueirado pela porta do passado. O teto estalou novamente e o som de algo caindo do lado de fora finalmente quebrou o tenso silêncio. Clara olhou para a janela. O céu escurecendo ainda mais, como se um mau presságio estivesse por vir. O que está acontecendo? Ela sussurrou, o medo se esgueirando em sua voz. Ninguém respondeu. Então, em um momento de desespero, sua avó disse: Eles vêm, Clara. Eles sabem que você encontrou os diários e a boneca. Eles estão sempre à espreita. O temor crescia nos olhos da avó e Clara sentiu um frio na espinha. Quem eram eles? E que tipo de poder tinham sobre sua família? Antes que pudesse processar, a porta do sótão foi arrombada com um estrondo. Clara sentiu seu coração disparar como um tambor e todos se voltaram para a entrada. Era um grupo de pessoas encapuzadas, com olhares vazios. A luz da janela iluminou um deles momentaneamente, um rosto que Clara reconheceu. Era uma amiga de sua avó, alguém que sempre esteve por perto,
mas que estava desaparecida há anos. Você não devia ter voltado. Clara! A mulher disse, a voz tingida de uma urgência desesperadora e aterrorizante. Agora você se tornou o alvo. Clara ficou paralisada. O que estava acontecendo? A mulher continuou, olhando para sua avó com um misto de decepção e tristeza profunda. Esses segredos, eles não são apenas sobre você, Clara. Eles vão muito além. Sua avó escondeu algo inimaginável. A avó, parecendo mais envelhecida a cada palavra que a mulher dizia, tentou intervir. Basta, você não entende o que está dizendo. Mas a mulher a ignorou, dando um passo à frente. O que está em jogo aqui não é só a sua segurança, Clara. É a nossa história. E não só a minha ou a de sua avó, mas de muitas outras que foram deixadas para trás. Ela olhou para o grupo que a acompanhava com um olhar intenso. Vocês não podem continuar a se esconder. Antes que Clara pudesse digerir essa informação, um dos encapuzados se movimentou abruptamente, revelando uma arma. O coração de Clara parou. Agora está tudo em jogo, ele anunciou com uma voz grave. Basta de segredos. Ou você se junta a nós, ou ficará em nosso caminho. A sala ficou em silêncio novamente, mas era o silêncio cheio de tensão. Clara olhou para sua mãe, para seu tio e então para a avó. Todas as suas vidas estavam entrelaçadas em um emaranhado de mentiras. O que isso significa? Ela sussurrou. O medo agora misturado à determinação crescente. O que você escondeu e que todos nós precisamos saber? A avó arregalou os olhos e a mulher atrás dela sorriu. Um sorriso que fez o coração de Clara gelar. Nosso verdadeiro legado, Clara. Você apenas raspou a superfície. O grupo encapuzado avançou e Clara sentiu um aperto no peito quando percebeu que a verdade que lutou para entender era muito mais aterradora do que qualquer segredo que já imaginara. E então, entre as vozes que gritavam e os rostos que se distorciam em choque, Clara entendeu. A história de sua família não era apenas dela, mas de um jogo muito maior. Algo que poderia não apenas mudar sua vida, mas sua identidade. O que mais estaria escondido? Ela não sabia, mas sabia de uma coisa: o verdadeiro terror estava prestes a começar. Clara ficou paralisada, coração batendo forte. Aquela mulher, sua avó, estava bem ali, diante dela, mas ao mesmo tempo tão diferente. O medo espalhou-se pela sala, como uma nuvem escura. O clima era tenso. A porta aberta deixou entrar um vento gelado que fez as velas apagarem. O homem encapuzado observava tudo em silêncio, como se estivesse esperando o momento certo para agir. Clara olhou para o grupo de encapuzados, apercebendo-se de que não eram apenas estranhos. Havia algo mais, algo muito mais pessoal. A avó, com os olhos marejados, sussurrou. Clara, eu fiz o que fiz para nos proteger. O que está em jogo é maior do que você imagina. Antes que pudesse continuar, a amiga da avó, sua antiga aliada, começou a intervir. Você precisa contar a verdade, Clara. Você não sabe quem realmente é. Não sabe o que está prestes a acontecer. Me diz o que está acontecendo. Por que essa mulher sabe tanto sobre mim? O desespero tomou conta de Clara. O silêncio aumentou. Todos respirando pesadamente.
como se o ar estivesse carregado de segredos. Então, uma ruga de compreensão atravessou o rosto do tio. Clara, você é mais do que pensa. A boneca, os diários, eles são parte de algo muito maior. Você carrega um legado que nunca deveria ter sido escondido. A raiva e a confusão transpareceram em seu olhar. A cada palavra, Clara sentia que a terra sob seus pés desmoronava. O que sua avó estava escondendo? A mulher encapuzada deu um passo à frente, revelando um objeto brilhante em sua mão. Um broche, familiar e especial. Clara, você precisa saber que esse broche pertence à sua mãe. Ela não é quem você acha que é. Ela tem uma história que conecta você a esses segredos. A declaração caiu como uma bomba. Clara olhou atordoada para sua mãe, que estava à beira de um colapso. Como assim? O que você está dizendo? O peso da revelação tornou tudo ainda mais caótico. Sua mãe, com os olhos arregalados, abanou a cabeça, a dor evidente em seu semblante. Não, não ouça isso! Eles estão tentando te manipular, Clara! Mas era tarde demais. As palavras da mulher encapuzada soavam como uma verdade que não poderia ser ignorada. Eu não sou apenas sua mãe, Clara, ela disse lentamente, a voz embargada. Eu também sou parte dessa história. A história que sua avó fez de tudo para esquecer. A tensão era palpável. Clara sentiu que seus pés não estavam mais no chão, que um novo mundo alternava a realidade que sempre conheceu. O homem encapuzado deu um passo à frente, envolvendo o ambiente em um silêncio pesado. A verdade está aqui, Clara. Se você quiser saber sua verdadeira identidade e o que realmente aconteceu, você precisará escolher um lado. Antes que pudesse processar tudo, ruídos de passos ecoaram do lado de fora do sótão, cada batida intensificando a sensação de urgência. Clara olhou pela janela e o que viu a deixou em choque. Uma multidão de pessoas encapuzadas, armadas, aproximando-se rapidamente. O grupo que a mulher fazia parte começou a se tensar. O que estava prestes a acontecer? Eles estão aqui, sussurrou a avó, o rosto pálido, os olhos cheios de terror. Precisamos decidir agora, Clara. A escolha está em suas mãos. O coração de Clara acelerou e ela sentiu a pressão. O que era real? Quem era ela realmente? As sombras da verdade dançavam ao seu redor, e antes que pudesse falar, uma explosão de luz ofuscou seus sentidos. A estrutura começou a tremer, e uma voz ecoou de fora. Não foi só você que encontrou os segredos, Clara. A verdade estava prestes a ser revelada. O legado que Clara carregava poderia custar tudo, mas, no fundo, ela sabia que não importava o que a escolha fosse, a vida que conhecia já não existia mais. O que viria a seguir? Eles não estavam prontos para encarar a tempestade que estava por vir. Clara hesitou, coração apertando, sem saber se o que estava prestes a descobrir mudaria tudo novamente. Clara sentiu seu coração disparar. O grupo de encapuzados se aproximava cada vez mais, e com cada batida que ecoava nas paredes, ela sentia a urgência aumentar. Eles estão vindo! Murmurou sua avó, o pânico em sua voz reverberando no ar. Clara olhou pela janela novamente, e a multidão encapuzada parecia uma onda, uma maré negra prestes a engolfá-la. O que está acontecendo? Ela mal conseguiu falar, sentindo uma dor crescente no peito.
A amiga de sua avó, ainda na luz tênue do sótão, olhou diretamente para o homem encapuzado ao lado de Clara. Ele pode ser um deles, gritou, jogando um olhar acusador. Quem te trouxe até aqui, Clara? O que você realmente sabe? O homem não fez nada, apenas permaneceu em silêncio. Era uma presença sombria, mas Clara sentia que havia algo mais profundo em sua expressão. A tensão é palpável. O ar estava espesso, com segredos não ditos. Clara girou a cabeça para sua mãe, buscando uma resposta. Mãe, o que está acontecendo aqui? Mas sua mãe estava paralisada, tão assustada quanto ela. A avó, então, respirou fundo, uma última tentativa de reunir coragem. Clara, a verdade é que... A frase ficou presa na garganta. A palavra verdade a deixou trêmula. Um estrondo fez o telhado tremer e todo mundo se virou para a fonte da explosão. A porta do sótão se estremeceu novamente. Desta vez, foi o som de uma barreira se quebrando, e não um simples golpe. A multidão estava mais próxima agora. Vozes indistintas gritavam, clamando por algo. A amiga da avó deu um passo à frente, gritando para Clara. Eles vêm! Não podemos deixar os segredos voltarem, ou será o fim! Segredos? O que você quer dizer? Clara perguntou, sua voz começando a pesar com raiva e confusão. E então, em um momento que pareceu um século, a amiga da avó gritou. Ela não é sua mãe, Clara. É uma impostora. Como uma bomba, as palavras explodiram no ar. Clara sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. O quê? Sua mãe arregalou os olhos, horrorizada. Você não sabe nada. Eu sou sua mãe. A raiva queimava em cada palavra que saiu de sua boca. Silêncio! Gritou a avó, segurando as mãos de Clara, tremendo. Precisamos focar no que realmente importa agora. Clara, você tem que decidir. Mas a decisão não era clara. O caos era quase ensurdecedor. Clara olhou para sua mãe, que parecia perdida, e depois para a amiga da avó, que agora tinha um semblante de triunfo. Eu não confio em você. Se você está dizendo que minha mãe não é quem diz ser... A traição queimou como ácido em sua garganta. A única traição aqui é a sua avó. A amiga da avó a interrompeu. Ela escondeu tudo isso e agora você é o alvo. Você precisa saber quem você realmente é. Sua verdadeira linhagem é maior do que você imagina. Nesse momento, uma forte explosão estremeceu a casa. Clara caiu de joelhos, a poeira caindo ao seu redor como um manto. A visão dela ficou turva. Ela não sabia o que acreditar. O que quer que estivesse acontecendo era muito mais complicado do que qualquer uma de suas preocupações ou segredos. Quando ela levantou a cabeça, viu o homem encapuzado, mais perto do que nunca. Ele estendeu a mão para ela, um gesto que parecia ao mesmo tempo convidativo e ameaçador. Vem comigo, Clara! É hora de você conhecer sua verdadeira herança. Uou! Com nó na garganta, Clara hesitou. Aquela mão representava um passo além de tudo que conhecia. Mas e se isso tudo não passasse de uma armadilha? O peso de tantos segredos, os olhos, os rostos, tudo flutuava ao redor. Ela se sentiu açoitada por expectativas, mas ao olhar novamente para sua mãe, encontrou um pingo de esperança. Clara, me escute, sua mãe falou. Mas o som dos passos do grupo lá fora se intensificou.
Você precisa me acreditar. Não escute a ela. O desespero em sua voz fez o coração de Clara doer, mas a amiga da avó já tinha dado um passo à frente, como se soubesse que estava nos últimos momentos de um jogo mortal. E antes que Clara pudesse tomar qualquer decisão, uma sombra se projetou na porta e um grito ressoou pela casa. Não deixe ela fugir! Uma figura emergiu, um rosto familiar estampado de ódio e vingança. O passado não estava fugindo, ele estava de volta, com uma fúria renovada. O que mais Clara teria que enfrentar? O que realmente a aguardava em meio a todas essas revelações? Clara se viu entre o amor da mãe e a traição da avó, a verdade e a mentira dançando ao seu redor. E sem saber que caminho trilhar, aquele instante parou, mas o eco da escolha estava prestes a moldar não só o destino dela, mas de todos ao seu redor. Clara ficou paralisada, coração batendo forte. A tensão aumentava enquanto a figura encapuzada se aproximava. E uma expressão vazia a desafiava. Não deixe ela fugir, ecoou a voz familiar. E familiar era aquele rosto, mas apavorante. Carregava um ar de vingança. Era Lucas, seu antigo amigo de infância. Clara ficou ainda mais confusa. O que ele estava fazendo aqui? Ela olhou para sua mãe. Uma expressão de desespero se estabelecia no rosto dela. Clara, não escute isso. Ele está com eles. Sua voz tremia. Mas Clara só conseguiu se lembrar de como Lucas sempre havia sido leal. O que havia mudado nele? O que você quer de mim, Lucas? A voz dela mal saiu. A pergunta atravessou o espaço, enquanto os outros a observavam. Ele abriu os braços como se quisesse se explicar, mas suas intenções eram obscuras. Você não entende, Clara. Eles estão no encalço de todas as nossas famílias. E você é a chave. A atmosfera ao redor deles parecia estar se encolhendo. O que você sabe sobre isso? Ela desafiou, a raiva fervendo em suas veias. O grupo atrás de Lucas se movia como uma maré, reforçando a sensação de cerco. Calma, Clara. Você precisa ouvir, ele insistiu. A verdade que você descobriu vai mudar tudo. A boneca, os diários, sua herança, tudo isso, tudo está conectado. O legado da sua família é aterrador. Que legado? Perguntou ela, a voz tremendo. A veia da tensão disparava. O homem encapuzado ao seu lado parecia um vulto ameaçador, e Clara sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. E por que você está com eles? Até onde você chegou, Lucas? Desculpe, ele disse, os olhos dele parecendo mais humanos do que antes. Eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto, mas não há como voltar atrás. Nesse momento, uma explosão de luz ofuscou a veracidade das palavras que ele disse. O telhado estremeceu e o ruído ensurdecedor se seguiu. Caiu de joelhos, coberta de poeira, enquanto as tábuas da casa pareciam tremer sob a pressão. O grupo encapuzado atrás de Lucas se agitou, os rostos distorcendo em algo que ela não conseguia identificar. Lucas se virou, tomando uma posição defensiva, protegendo Clara. Agora é sua chance. Você tem que decidir, Clara. A escolha está nas suas mãos. Mas antes que ela pudesse processar suas emoções, outro grito rasgou o ar. Uma figura conhecida surgiu. Era a tia Maria, uma parente que pensava estar longe, ausente há anos. Clara! Você precisa sair. Eles estão aqui. A voz dela carregava um tom de desespero absoluto. Não é seguro. Quem está aqui? Clara perguntou, a confusão tomando conta de tudo. Tia Maria segurou algo em suas mãos. Algo que fazia referência aos segredos que estavam prestes a ser revelados. Clara! A verdade é que eles não só estão atrás de você, mas também de mim.
dessa família e de sua mãe, de todos nós. Ao dizer isso, ela virou para sua mãe e o olhar dela se encontrou. Um silêncio ensurdecedor se estabeleceu. Lucas tocou Clara no braço. Precisamos ir agora! Ele puxou-a e Clara olhou em volta. As sombras estavam se aproximando e uma sensação de perda a atingiu. Ela não podia simplesmente deixar tudo para trás, mas havia um eco de urgência naquela sala. Então, num momento de puro choque, tia Maria gritou: "Ela não é quem você pensa que é, Clara! Sua mãe e sua avó nunca se aperceberam, mas você tem um poder que ninguém sabe." O ar ficou pesado. Uma onda de espanto a envolveu. "O que você quer dizer?" Ela mal conseguiu sussurrar. O que quer que estivesse oculto, era claro que estava à beira de ser revelado. A multidão encapuzada se aproximava, as vozes crescendo em intensidade. Clara sentiu um nó na garganta. A realização da sombra que se aproximava estava clara. "Desculpe, Clara", sua mãe murmurou, e no momento em que provavelmente deveria buscar sua proteção, o olhar dela denunciava algo mais. "Desculpa." O coração de Clara batia forte. "O que está acontecendo? O que você tem a ver com tudo isso?" Então um grito irrompeu da entrada da porta do sótão. Um ruído horrendo que fez Clara dar um passo involuntário para trás. O que quer que fosse, era grande. E o inevitável se aproximava. Não apenas em forma, mas em significado. Todos estavam prontos para o embate. E naquela fração de segundo, Clara percebeu. A verdade que sempre buscou era um misto de legado e maldição. A história de sua família era uma trama entrelaçada de dor e poder. Mas o que se desdobrava à sua frente poderia mudar tudo o que conhecia. E a sombra estava se aproximando, não pronta para se dissipar. Qual era a verdadeira natureza de sua mãe? Porque cada resposta conduzia a mais segredos. As revelações estavam por vir e a tempestade era apenas o começo. Clara ficou paralisada, coração batendo forte. A figura encapuzada se aproximava e a tensão no ar era palpável. A multidão encapuzada do lado de fora fazia o chão vibrar com seus passos. "Quem está aqui?" A voz de tia Maria a cortou como um raio. As palavras dela ergueram um tsunami de emoções dentro de Clara. "Clara, precisamos sair agora." Lucas, com um olhar desesperado, estendeu a mão. "Confia em mim." Mas o pânico pulsava em cada poro dela. Tudo o que sabia estava desmoronando e a última coisa que queria era correr. Seu olhar se voltou para sua mãe, que aparentemente estava perdendo a batalha interna contra o medo. "Tudo o que você sabe é uma mentira!" A amiga da avó gritou, seu rosto pela primeira vez revelando uma expressão de raiva genuína. "Ela não é sua mãe. Você precisa saber a verdade sobre quem você realmente é." O coração de Clara parou. O que isso significava? Ela piscou, tentando processar as coisas. As paredes da casa pareciam se fechar. O ar se tornava rarefeito. "Basta!" Clara gritou, sua voz ecoando pela sala. "Me diga o que está acontecendo! O que você esconde de mim?" Nesse momento, algo dentro dela despertou uma fúria inesperada. A tensão estava nas alturas e todas as verdades estavam à beira de serem reveladas. Não era só a multidão lá fora. Um grupo inteiro de sombras estava prestes a entrar na casa. De repente, um estrondo. A porta do sótão quebra e uma figura emergiu. Clara quase desmaiou ao perceber quem era. Um homem idêntico a Lucas. Um gêmeo! "Você não deveria estar aqui."
Lucas sussurrou, confuso e assustado. Não! Ele é um traidor, assim como você. A mulher, que havia sido aliada da avó, se virou para o novo Lucas, apontando. Você está do lado deles, mas não vá achar que esses jogos acabarão bem. Clara olhou de um para o outro, incapaz de entender. O que vocês estão fazendo? Quem é esse? A urgência aumentava, o desespero crescendo a cada respiração. Os dois Lucas agora estavam lado a lado, e a confusão só se intensificava. O homem idêntico ao Lucas original se destacou. Você não sabe, Clara, mas sua linhagem tem raízes profundas. Esse legado não é apenas seu, é nosso. Ele acenou para Lucas, e os dois trocaram olhares astutos. E nós não somos os únicos que desejamos o que é nosso. Clara sentiu um nó na garganta, e suas mãos começaram a tremer. Mas como é possível? A revelação a atingiu como um soco no estômago. A verdade sobre a sua família se esvanecia ainda mais. E o que antes era claro, agora era uma névoa. Porque estavam todos envolvidos. Clara, disse sua avó, com a voz trêmula. Você não pode confiar em ninguém. Não até descobrir o que eles realmente são. O tom em que disse isso a fez quase acreditar que ainda havia uma chance. Mas então a multidão lá fora começou a avançar, uma onda de sombra se aproximando. Clara viu os rostos encapuzados, visões distorcidas de amizades passadas, e suas mãos foram tomadas pela força invisível de uma verdade iminente. Então, em um estalo que cortou o ar, ela gritou: Chega! Um calafrio passou pelo ambiente quando, de repente, algo inexplicável aconteceu. Clara sentiu uma explosão de energia dentro de si. Como se cada segredo guardado, cada dor ocultada, fosse liberada em um único momento. O poder fluiu por seus dedos, um brilho intenso emanando dela, iluminando o sótão. Os homens se recuaram, assustados, e a casa parecia tremer. Clara, sabendo que precisava aproveitar o momento, encarou Lucas e seu gênio. Diga-me a verdade agora! Ou então, eu não hesitarei. E então, o caos se rompeu. Enquanto a força dela tomava o controle, as vintarolas da tempestade começaram a rodopiar. Mas em meio à confusão, um grito feroz rasgou o ar. Um dos encapuzados, que a princípio parecia ser apenas mais um dos muitos, fez um movimento, revelando uma adaga presa à cintura. A verdade não pertence a você, Clara. E nós não vamos deixar que ela saia. Com isso tudo ao redor dela desmoronou em sombras e gritos. Clara, agora cercada por segredos e perigos jamais imaginados, olhou nos olhos de sua mãe pela última vez, seu coração estilhaçado pelo peso da verdade que estava prestes a ser revelada. O que seria dela agora? E qual era o verdadeiro legado que carregava? As perguntas a atormentavam e, ao mesmo tempo, a visão da multidão se tornava um mar de incertezas. Clara ficou paralisada, coração batendo forte. Uma onda de energia percorreu seu corpo, fazendo todos ao seu redor recuarem um passo. A casa tremeu e o ar parecia denso, carregado de segredos ainda mais profundos. As vozes encapuzadas se calaram e os rostos do grupo atrás de Lucas e seu gêmeo se tornaram sombras indistintas. O peso da verdade parecia estar prestes a ser liberado, mas ao mesmo tempo algo mais sinistro surgiu. Ela olhou em volta, os olhos fixos na massa de rostos encapuzados, quando subitamente a porta do sótão se abriu com um estrondo. Clara mal teve tempo de reagir. Uma figura emergiu da escuridão, saltando para dentro do espaço confinado.
O coração dela disparou. Era Ricardo, seu pai! Ele havia desaparecido anos atrás, tornando-se uma memória distante envolta em mistério. Clara! Sua voz ecoou, carregada de desespero. Você precisa ir embora agora! Eles não podem te pegar! Mas a expressão em seu rosto era de confusão e medo. Um entulho de emoções misturadas. Pai! Clara exclamou, a boca seca e o coração acelerado. O que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Ele olhou para ela, olhos cheios de uma preocupação visceral. Mas antes que pudesse explicar, um grito cortou o ar. A mulher aliada da avó se virou, apontando um dedo trêmulo para Ricardo. Você é o responsável por isso tudo. Por que voltou? Você não devia estar aqui. O ambiente parecia congelar enquanto Clara processava as palavras. A revelação a atingiu como um soco no estômago. O pai, uma figura ausente em sua vida, parecia estar no centro desse caos. Ricardo, você é um deles? Questionou, a voz trêmula. Clara não é o que parece. Ele insistiu, mas sua voz estava embargada. Temos um passado que você não conhece, um legado que te coloca em perigo. A tensão crescia e Clara sentiu como se estivesse sobre uma corda bamba, balançando à beira do abismo. Minha vida sempre foi uma prisão para proteger você. E de nós mesmos, Lucas, o amigo, gritou, os olhos ardendo. Você não entende. Tudo isso gira em torno de Clara e a boneca. Ao pronunciar aquelas palavras, um silêncio mortal se estabeleceu. A boneca! O objeto que havia trazido à tona tantos segredos. A raiva de Clara aumentou. O que a boneca tem a ver com tudo isso? Uma fúria cauterizante queimava em seu peito. E ela viu o olhar de desespero de sua mãe, um reflexo de sua própria dor. A aliada da avó se aproximou, os olhos ardendo. Nós sabíamos que você carregava a sua essência, Clara. Se você conseguir ativar o que está dentro de você, poderá destruí-los. Mas não podemos permitir que esses segredos sejam revelados. E nesse momento, a ver não deixe que ela ative isso. Um deles gritou, revelando um semblante de desespero. Clara encarou o pai, um mar de perguntas surgindo em sua mente. Você escondeu tudo isso de mim? O que somos de verdade? A intensidade emocional fez seu corpo tremer. A verdade estava manchada de traição e o nó na garganta se tornava quase insuportável. Esses homens, eles são parte do nosso clã, Ricardo declarou com um ar de desespero. Estamos em perigo, Clara. Você deve escolher de que lado vai ficar. O legado não é só um presente, uma maldição que está de volta para nos pegar. Uma explosão de luz novamente cortou a escuridão e a verdadeira natureza de seu ser começou a brotar. Clara percebeu que o que vinha pela frente não era uma simples batalha entre ela e os encapuzados, mas algo mais profundo e mais pessoal. Todos ao seu redor esperavam que ela decidisse. Qual será a sua decisão, Clara? Uma voz a chamou, e foi nesse momento que ela sentiu a onda de poder crescendo dentro dela. Havia mais em jogo do que simplesmente salvar a família. Era uma luta pela verdade e pela liberdade. Num ímpeto, Clara fez sua escolha. E enquanto o caos se desenrolava, uma nova sombra pairava sobre todos. O que ela realmente era estava prestes a emergir. Sem saber quais seriam as consequências, a única certeza que Clara tinha era que nunca poderia voltar atrás. O legado e a maldição estavam entrelaçados e a tempestade estava apenas começando. Clara respirou fundo, o ar pesado com a tensão acumulada. A luz parecia dançar ao seu redor, como se o mundo estivesse prestes a se desmoronar.
Seus olhos se movimentaram entre seu pai, sua mãe e a figura encapuzada. Um olhar de determinação surgiu em sua expressão. Não vou me deixar levar por mais mentiras, gritou, a voz ecoando pelo sótão, fazendo todos a observarem com surpresa. Ricardo, seu pai, parecia hesitar. Clara, você precisa entender. O que está em jogo aqui não é apenas nós, mas algo muito maior. Ele parecia atormentado, como se estivesse enfrentando seus próprios demônios. Você ainda não me disse o que é. Não posso confiar em você enquanto não me contar. A boneca, o legado, o que isso significa? A raiva fervia em suas veias, mas havia também uma centelha de esperança. A aliada da avó precisou de um momento, mas então disse de forma enfática: Clara, a boneca contém o poder da nossa linhagem. Você é a guardiã dele e, se ativado, poderá trazer liberdade, mas também destruição para aqueles que nos caçam. As palavras aqueceram o ar, eletrificando as emoções. Lucas, ainda ao lado dela, fechou os punhos, arriscando um olhar para o gêmeo. Se a verdade for revelada, você vai precisar escolher, Clara, entre a liberdade e o fardo que vem com isso. A multidão encapuzada se aproximava, formava um mar de vozes e sombras. Clara sentiu o nó na garganta apertar. Ela fechou os olhos por um instante, conjurando todas as memórias boas de sua avó. E os abraços, as histórias, e então compreendeu. O que tinha dentro dela era mais do que sangue, era a coragem que havia sido passada por gerações. Para essa batalha, eu vou precisar de todos vocês, declarou, olhando para cada membro da família e até mesmo para os gênios. No instante em que as primeiras sombras começaram a cruzar a soleira, Clara pôs a mão sobre a boneca. Ao tocar o antigo brinquedo, ela sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, energia pulsando como nunca antes. As paredes começaram a brilhar, iluminando os rostos dos que estavam dispostos a lutar. E assim, com a força da herdade moldando seu destino, Clara desatou um grito que ecoou através dos séculos. Estamos juntos nessa, em nome do passado e pelo futuro. O chão tremeu, a luz irradiou e as sombras hesitaram. Você não pode fazer isso! O gêmeo se adiantou, mas era tarde demais. Clara estava decidida. As paredes do sótão vibraram com a força de um legado esquecido. E pelas sombras, ela viu o rosto da avó sorrindo, satisfeita, como que dizendo: finalmente você se encontrou. Com um movimento fluido, Clara ativou o poder ancestral. Os encapuzados recuaram, frenéticos, mas a luz envolvendo Clara não mostrava sinais de ceder. Por um momento, Clara viu os rostos familiares em um turbilhão de emoções. Amor, medo, coragem. É disso que falamos, disse Ricardo, avançando para o lado dela. Faça o que tiver que fazer, mas juntos! As sombras se dispersaram em um redemoinho. E a sala se iluminou. Cada revelação, cada segredo, finalmente tornava-se parte de um todo. Clara percebeu que aquela batalha era por todos os que vieram antes dela e por aqueles que a sucederiam. E quando a luz da verdade iluminou cada canto do sótão, Clara finalmente sorriu, não para o passado, mas para o futuro. Enquanto tudo se acalmava, Clara sentiu o peso do segredo se dissolver. Ela olhou para
cada um dos presentes expressões de alívio e renascimento no que antes era um terreno de dor. E antes que o silêncio pudesse se acomodar, ela sussurrou: eu não sei o que o futuro guarda para nós, mas agora somos mais fortes. O irmão gêmeo de Lucas fez uma reverência irônica, pois quem diria que uma boneca poderia mudar tudo? E todos riram juntos. Então o ar frio tomou conta do ambiente, uma nova energia gentil e suave. Mas o eco de uma verdade nunca totalmente revelada ficou no ar. Clara sabia que essa era apenas a primeira batalha. Enquanto todos se moviam para a saída, elos se formavam novamente, promessas de apoio. Havia muito que construir, um futuro a ser encarado. E assim, em meio às sombras que se dissipavam, o espesso para o novo começava a germinar. Agora é a sua vez de se conectar com essa história incrível! Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos criando narrativas impactantes. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Quero ouvir o que vocês acharam e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos para a próxima aventura!